Eu conheci o mestre Gabriel no ano de 1969, eu chegando no território federal de Rondônia, inclusive a bem de saúde. Eu segui até lá. E um dia, chegando numa casa de uma senhora que estava hospedada, ela me chamou para me conhecer o mestre Paixão. E eu falei com o mestre Paixão, eu conheci ele, e ele me levou até a casa do mestre Gabriel. Aquele cidadão humilde, camisinha, de botãozinho assim, parecia assim um colonheiro desse bem coisa, mas de um grande coração, um grande homem de conhecimento. Me recebeu e disse, ali eu falei o que eu precisava, o que eu estava sentindo. E ele me disse para mim, olha, deu para chegar aqui? Dessa você não morre mais. E aqui eu vos estou contando a história. Como você vê bem de saúde, hoje é dia domingo, era um dia domingo. Muito tarde, não posso fazer assim a sessão, mas quarta-feira, essa é dia de sessão de cura da união do vegetal. Foi assim que ele me ensinou. Esse dia, você venha, esteja aqui às 8 horas, que a gente vai beber o vegetal com você. Vai ter uma sessão de cura da união vegetal. E eis aqui, eu curado naquela noite, naquele dia. Isso aí está que me transformou meu viver. De doente para bom, viu? De uma pessoa simples e humilde, não me modificou. Sempre continuei assim, mas me deu fortuna, paz, felicidade, amor e união. Mas todo dia eu passava na porta dele, entrava, quando chegava lá, mas Gabriel, ele já entra ali. Uma pessoa simples e humilde, sentado num tamboretozinho assim, com um caminhão velho daquele ainda de charolé que se mexia assim, para pegar. Trabalhava naquilo, numa oleria velha, carregando tijolo, esse era o ramo dele. Fazer tijolo, vender na cidade e carregar lenha. E eu ainda participei disso aí. A sessão que ele assistia com ele, 8 horas era o início. As pessoas sempre chegavam fardadinho, bem organizado, abrir os trabalhos, viu? Depois de abrir os trabalhos, ele dava uma pausa assim, e quando o tempo crescia mesmo, que estava já muito alto, aí ele fazia uma chamada, estremecia assim a tudo, e a gente ia transformando a gente vendo as coisas assim, ao vivo. Numa sessão, antes de eu vir, por exemplo, hoje era a sessão e amanhã eu viajava. Eu tive na sessão, pedi para o mestre Gabriel me conseguir uma garrafa de vegetal. Apesar que só mestre quem podia ter o direito de uma garrafa de vegetal na época. E eu pedi a ele, apesar de não ser mestre, mas eu não sei quando eu voltarei, mas eu pretendo voltar daqui a 3 meses. Para pagar meus compromissos, que eu posso ter aí a mensalidade, atrasada alguma coisa, que eu já paguei tudo, mas eu quero voltar aqui há 3 meses. Naquele momento, ele disse, senhor, chamou o mestre Paixão e disse, mestre Paixão, lava a garrafa de Guaraná Amazônia aí, enche de vegetal e traz aqui para mim. E o Paixão, muito obedientezinho, fez isso, o mestre Paixão. Ele disse, irmão Luiz, o senhor, quer dizer que o senhor vai, o senhor me pediu uma garrafa de vegetal, eu pedi. Aí pegou a garrafa da mesa assim e disse, pegue. E me entregou assim, pegue. Leve, beba e dê para quem você quiser nesse mundo. Sim, senhor, mestre. Mas eu não pensava ali no momento que ali ele estava me entregando, era o corpo instintivo, conselheiro, estrela de mestre e representação do núcleo João Logo Moura. Disse, eu não sabia. Ainda é tempo de você se arrepender e implorar ao Santo Mestre a salvação. Aí eu vim pro Acre. Chegando no Acre, saí naquele dia, cheguei no Acre, no outro dia, uns 2, 3 dias. E solteiro. Então fui para casa dos meus pais, eu botei minha garrafinha na mesa,
coloquei um copo com água, coloquei uma jarrinha com água e fiquei sozinho, trancado num quarto. Bebia isso todo, sabe? Isso foi em 71, começou no Acre, a distribuição de vegetal começou em 71. O vegetal, quando terminava a garrafa, era sozinho. Eu voltava, gastava 8 dias daqui a Porto Velho. Eu vinha para o Acre com essa garrafinha. Passava mais um mês, porque era sozinho, né? E pensando num lugar para comprar, para fazer. Enquanto isso era na minha casa, sabe? O Braga ganhou essa eleição e, como ele ganhou para a representação, a situação minha melhorou. Porque eu fui lá, ele, em vez de me dar uma garrafa, como ele fazia, que o representante arrumava, por intermédio dele e o Médio Paixão e outros mais, ele aumentou de uma garrafa para 10 litros. E disse, se quiser 20, pode distribuir o que puder distribuir, pode distribuir no Acre o que você puder. Até que chegou o dia de chegar um parente meu, chegar outro, um dos primeiros discípulos, Beto Furtado, ele participou comigo. Era algo assim que eu me surpreendia, porque o mestre Luiz Márcio colocava a vitrolinha do lado com os discos e colocava a toalha verde na mesa, a jarra com água e o copo com água e iniciava a sessão fazendo as chamadas, que na época eu nem entendia direito, sabe? Mas eu achava assim muito interessante. Chegou um irmão meu, o Aquiles, chegou o irmão dela, que é o Januário, chegou o Raimundinho, chegou o Zé, a esposa do Zé, e Conselheira Antônia, Elisalda, a irmã da Elisalda, a Elisa. No início mesmo, nós morávamos numa casinha ali do Expedito Peixoto. Atrás da casa dele tinha um apartamento e a gente bebia vegetal lá. Aí depois nós construímos a nossa casa, ali onde é a Casa Febo mesmo, né? E começamos a beber o chá e se programar mesmo para conseguir o que a gente estava querendo, que ele estava querendo, que era implantar, trazer a união do vegetal para o Acre e formar núcleo e ter uma existência aqui no Acre. Estava o mestre Paixão dirigindo a sessão e aquele senhor recebeu o vegetal e quando foi no início que ele fez uma chamada, depois falou na sessão e naquele dia também estava iniciando a vinda do nosso estatuto, que foi o conselheiro Zé Carvalho na época quem trouxe o estatuto nas primeiras leituras realizadas aqui no Acre. Foi ver crescendo de uma maneira que já comecei a procurar um lugar para a gente comprar, porque em casa não cabia mais. E era a sessão lá em casa e já não cabia mais de gente. Então só tinha um banheiro e só tinha uma janela, então a situação era bem difícil. E aquela casa ali eu achava interessante porque às vezes tinha 30 pessoas ali naquela sala e só tinha, como ele disse, uma janela para a gente correr para pedir socorro. Então, quando a gente se aproximava da casa do Luiz Máximo, que via a janela fechada, já sabia que tinha sessão. A gente já chegava devagarinho, batia na porta. Muitas vezes, quando estava assim, no sufoco mesmo na sessão, assim, de silêncio, fazia muito silêncio também. Tinha um relógio de parede, aqueles relógio antigo, que tinha um badalozinho, e ele, quando dava a hora certa, ele tocava. Tum, tum. Aquilo ali tirava muita pessoa de pé da situação da alta borracheira e dava uma respiradinha que aquele relógio chamava a atenção, né? Então, o mestre Luiz Máximo, quando ele ia pedir para colocar música na alta borracheira, ele às vezes não lembrava o nome da música, né? Então ele queria aquela música Caminho do Céu. Aí ele olhava assim para a pessoa que colocava o disco, às vezes era eu, às vezes era o Januário, ele fazia assim com a mão. Aí quando eu fazia esse risco com a mão assim, aí já sabia que era Caminho do Céu, né? Aí quando ele queria ouvir a música O Homem da Cruz, isso na alta borracheira, estava com a sessão, né, na borracheira, aí ele fazia assim. Aí o sonoplasta lá já sabia que era O Homem da Cruz, né? Um dos núcleos da União do Vegetal era na minha casa, provisoriamente, enquanto eu procurava um terreno. Andei aqui por rumo de Porto Acre, eu tinha minha fazenda lá, um lugar que eu tinha comprado. Lá fiz um ponto assim, uma casinha como essa, mas mais humilde, de palha. E de lá nós íamos beber vegetal lá.
viu? Porque em casa não cabia. Quando eu pensava que nós, chegava 30 pessoas na fazenda lá e nós era o jeito de beber. E lá veio no inverno, só tinha um carro que era o meu. Eu muitas vezes vim de pé, de lá até na rua, para poder trazer com as pessoas de mais idade no meu carro, das 2 viagens, Maciel, das 2 três. Fazenda Varandão fica mais ou menos a 6 quilômetros daqui. E ao mesmo tempo, quando nós começamos a beber vegetal lá na Fazenda Varandão, parecia que a gente estava assim em outro universo, né? Porque era dentro de uma área florestal e nós já chegávamos lá à tarde, o mestre Luiz reunia a turma lá para jogar um futebol, tinha um laranjal, aí ele tinha um campeonato lá que ele formava, levava convidados, enchia a barriga do pessoal de coalhada, o nosso time sempre ganhava. Eu falei com o Braga disse, Luiz, eu não posso autorizar você fazer, preparar agora. Você vai em Vila Praça, fala para o mestre Zé Pereira, que ele já faz no Seringal, lá no Amo, faz isso. Então, você, se quiser ir lá fazer, é muito bom. E se não quiser, traga para ele fazer aqui com a gente. E assim que, quando eu não tinha vegetal, eu pedi ao Zé Pereira. E o Zé Pereira me fornecia. Era uma pessoa que, se não tivesse, ele dizia, eu vou fazer hoje mesmo, e fazia. Mas mandar, ele mandava 10 litros. Construímos. Aí o Braga disse, bem, agora você está autorizado a fazer o vegetal aqui. Depois da autorização dele, eu fiz, o primeiro que houve foi na minha fazenda. Era um aniversário meu, com a presença dele, do mestre Paixão. Mestre Luiz Cardoso, mestre Zé Carlos, mestre Herculano e mestre Paixão. E ainda o mestre Zé Pretinho, Zé Pereira lá de Plasticastro. E outras pessoas que vieram daquele dia. A minha casa que é casa de caboclo, não tem conforto como outras casas têm. E nós encontramos esse lugar aqui, que ainda não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, era desabitado totalmente por aqui. Fui lá falar com o cidadão e ele acertou comigo na venda. Mas eu quero menos 3, 4 para fazer o menos na igreja, né? E tinha pessoas assim, irmão, que conhecia, tinha um diálogo com ele, como o Gonzaga, e com o Maciel, e foram conversar com ele e ele disse, uma seita espírita que vai ser criada aí, e ele queria mais dinheiro, mas como era uma seita espírita assim, ele fez bem barato isso aqui. E eu lembro que lá a gente chupava muita laranja na fazenda do Luiz Máximo, lá na Varandão. Os pés de laranja bonitos, não era com o seu Daísa? Muita laranja amarelinha. A gente começava a chupar uma laranja, aí um dizia, chupei 10, chupei uma dúzia, chupei 2 dúzias, 3 dúzias, e contava a vantagem, né? Aí eu não sei se foi o Gonzaga, um irmão disse, rapaz, vamos começar o seguinte. Meus irmãos, todas as laranjas que vocês param, vocês contam, isso vão pagar, era uma coisa, um valor bem simbólico no final, né? Quando a gente já estava para... E esse dinheiro veio para o caixa, foi o primeiro dinheiro que entrou. Essa aquisição aqui foi um trabalho muito grande do mestre Luiz Máximo, do mestre Gonzaga, que na época era sócio, eu estava no Corpo Instrutivo, não me lembro bem, o Edivaldo Carneiro, o mestre Maciel, eu apoiei de alguma forma, o Zé Alexandrino, outros irmãos, mas esses foram os líderes dessa aquisição. Eu falei com o Braga disse para mim que o cara fazia aqui, mas só podia autorizar depois de eu fazer. Então aí eu falei com o mestre, era um pouquinho as pessoas, não ia dar para tanta coisa. Falei com o mestre Expedito e contratei com ele. E ele me fez isso aqui dentro de poucos dias, ele fez de madeira. Aí eu falei com o Braga, ele falou, olha, você agora tem que passar núcleo. Aí procurou um bocado de documentação que a gente podia fazer, a gente conseguiu tudo isso aí e o Braga foi quem autorizou. Quando o Braga chegou, que eu disse que está pronto o núcleo, ele disse, eu vou lhe dar 3 nomes para você escolher. Já escolheu os 3 nomes? Eu disse, ainda não, meu Braga. Eu disse, então vou lhe dar os 3 nomes. Aí ele deu lá, uns 2 mais, aí eu disse, e o outro é João Nangumura. Ele disse, não, mas eu vou lhe dar mais 8 dias. Me deu 8 dias de prazo. Aí com 8 dias eu aguardei, ele ligou, estava almoçando.
comandante, ô Braga, mãe, mestre Braga, rapaz, tudo bom, mano. Ele disse, que tal, comandante? É rápido. Já escolheu o nome? Aí eu disse, já, mestre, agora já. Eu disse, diga qual é o nome dele, João Lango Moura. Ele disse, não tem jeito não, é ele mesmo. Ele disse, pode organizar e vamos marcar a data de eu ir aí, para inaugurar. Nós recebemos uma ordem assim, a direção que procurasse fazer uma casinha de preparo, embora que seja pequena, mas que fosse separadinha do salão. Mesmo podiam utilizar, mas sendo para trás. Ali onde hoje é a fonte luminosa, era aí que nós fazíamos. Eu tinha que vir 2 dias antes, fazer assim como está aí, mas levantava e ali fazia tudinho para nós fazer. Dali foi que fomos começar a fazer de alvenaria. Era tudo de madeira mesmo, só assoalho que era alvenaria. Então o mestre Florencio, naquela época, era mestre central aqui da região. E aí ele chegou aqui e viu que o templo estava lotado e que a gente precisava construir um lugar mais adequado para acomodar melhor os irmãos. E aí ele trouxe uma doutrinação na sessão forte e viajou para Manaus. Aí quando ele voltou, com 28 dias, meus irmãos, 28 dias, esse templo do Núcleo João Moura de alvenaria foi construído com chão de cimento, como é que se diz? Cimento queimado, né? E nós, como era pouquinho, nós também com o carrinho de mão carregando, fazendo vala, carregando tijolo, comprando os tijolos, trazendo. Maciel ia buscar os tijolos, madeira, tudinho, Maciel auxiliava de ponta a ponta. E as mulheres carregando árvore, cortando, essa lisa e outras mais carregando os galhos cheios de espinho para todo canto, e outros varrendo. Os irmandades todas auxiliou. Como pôde, que não podiam dar 100, dava 50, que não podia dar 50, dava 20, mas tudo cooperava. Então o mestre Luiz Máximo, ele é que tinha poder aquisitivo melhor assim, e o Alberto Furtado também que tinha uma gráfica. Então, mas o Luiz Máximo financiava algumas construções, alguns pagamentos, por expedito que construiu o templo e mais algumas outras coisas. E depois, com as vendas do sanduíche, do cachorro-quente, dos bolos, que era um pouco de rendimento, a gente ia pagando as parcelas para o mestre Luiz Máximo. Ele que financiava muito isso aqui pelo amor à União do Vegetal e pelo tratamento de saúde que ele recebeu, o compromisso com o mestre Gabriel. Nós começamos a fazer também rifa lá no mercado onde a gente trabalhava, né? Vendia um bolo, pudim, tal, galinha cheia, aquele negócio todo. Aí ia contando, né? Então a gente preparava a alimentação e tinha muitas feiras, e a gente tinha feirinha na frente do estádio José de Melo, então a gente tinha uma barraquinha lá e todos os domingos a gente ia para lá, e fora os leilões que a gente fazia. Naquele tempo o Banac tinha um lugar, a gente pedia a eles, eles davam pra gente, a gente fazia churrasco lá, esse dinheiro, tudinho para trabalhar. O Valderi, que era um sócio antigo, às vezes lá no estádio Zé de Melo gritando para as pessoas comprar o cachorro-quente, não tinha ninguém querendo comprar o cachorro-quente, o estádio cheio de gente para assistir o jogo, e o Valderi gritava, meus irmãos, não precisa empurrar, não façam fila, né? Aqui, e o Rômulo com a garrafinha de suco atrás, né? E o Valderi com os cachorro-quentes, né? E aí não tinha ninguém, assim, aí depois que as pessoas compravam, né? O primeiro mestre a ser convocado aqui no Núcleo João Lango Moura foi o mestre Luiz Máximo, em seguida, mestre Luiz Gonzaga, mestre Maciel. A gente chama assim os 3 Luiz. Foram pessoas assim que seguraram a peteca, toda essa estrutura junto com a Irmandade, que deram suas parcelas de colaborações, que foram muito importantes, os 3. Maciel, a primeira vez que ele veio para beber o chá, terminou, ele assim, ficou muito interessado. Na segunda sessão ele disse que vinha. Aí o Luiz disse assim, ele não veio. Aí o Luiz ficou preocupado, disse, esse é um moço que vai auxiliar muito a nós. Fomos lá na casa dele, conversamos com ele, aí ele disse, não, seu Luiz, vou. Eu não fui hoje, mas eu vou. E veio, e ficou, e deu assistência precisa. O homem, o braço direito do Luiz, quando ele precisou muito aqui no João Lango Moura. Aí depois é que veio o mestre Manuel, né? Veio o mestre Edivaldo, aí daí continuou, né? Tudo que a gente tem foi construído com muito amor, com alegria, com lágrimas também,
Com tudo isso foi construído. E assim que nós estamos dando continuidade agora, nós como os senhores aqui, melhorou tudo por tudo. Hoje nós temos um templo, hoje nós temos terra, hoje nós temos, melhor dizer, saúde, paz, amor e união. Casa de pai e mãe é assim, cheia de amor, um lindo jardim. Casa de pai e mãe é assim, cheia de amor, um lindo jardim. E quanto mais amor se dá, muito mais amor se tem. É real, é belo encanto, seus filhos também. E quanto mais amor se dá, muito mais amor se tem. É constelação brilhando nesse querer bem. Bem nessa casinha onde tudo começou, cheia de esperança, cheia de amor. Um bom jardineiro aqui semeou, e com união o jardim florou. Um bom jardineiro aqui semeou, e com união o jardim florou. Tem amor de pai, tem amor de mãe, tem amor de filho, tem amor de irmã. Tem amor de pai, tem amor de mãe, tem amor de filho,